A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui com mais uma aula espetacular, maravilhosa e muito importante para o nosso cotidiano. A lição de número 2 trata do tema a predileção dos pais por um dos filhos, tá bom? Então, esse tema é muito propício no nosso tempo, muito propício para as famílias. Se você que está me ouvindo não tem dois filhos para entender essa composição do autor, a questão da sua relação com os seus irmãos servem de base para essa experiência. Ou seja, cada um de nós, se não tem um filho, se não tem dois filhos no mínimo, tem uma relação com irmãos. E através dessa relação com irmãos, correlacionado com os pais, você já tem aí uma ideia muito proveitosa daquilo que se fez no passado, se foi certo, se foi errado, se poderia ter sido feito de outra forma, e daí você tira a base para os seus filhos, para a sua posteridade, ok? Então vamos lá. O texto áureo já vai usar Gênesis capítulo 25, versículo de número 28, que diz o seguinte: existia uma fonte, e amava, amar é a fonte, Isaque a Esaú. Porque, ou seja, existe um motivo para Isaque amar a Esaú. A caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então eu tenho a fonte, ou seja, ele amava, mas existe um motivo para esse amor. Como é que existia a predileção aqui nessa situação, somente nesse versículo? A questão do afazer de Esaú. O que Esaú fazia agradava Isaque, por causa que ele também gostava dessa atividade que era de caçar. Então ele amava mais a Esaú, tinha como predileção Esaú, do que Jacó, diferente da sua mãe, que priorizava a atenção e o amor a Jacó do que a Esaú. Então, as atividades são totalmente diferentes, ok? Pois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A verdade prática vai dizer o seguinte: as preferências de filhos dentro do lar, primeiro ponto, a questão da preferência gera divisão. Então eu tenho uma preferência, então automaticamente eu vou criar dentro do lar uma divisão, porque eu tenho uma preferência por um dos filhos. E promove o egoísmo na formação deles. Ou seja, eu tenho aqui o tempo presente e o tempo futuro. No tempo presente, eu gero a divisão, o colapso, o desligamento, a desigualdade, o conflito através da preferência. Então, automaticamente no presente, eu causo uma ruptura, uma divisão. No futuro, só nessa verdade prática, tá? No futuro, vai promover, ou seja, no futuro promove o egoísmo, que é um dos problemas que pode acontecer na formação deles. Então, só na verdade prática eu tenho passado e futuro e
presente, ok? Então vamos lá. A leitura bíblica em classe, né? Gênesis capítulo 25, versículos 19 ao 28. Lembrando que os dois capítulos importantíssimos e indispensáveis para ler é o 25 e o 27, ok? São os mais importantes para essa lição e você deve, como professor, ler esses dois capítulos, ok? Então aqui, como nós já vamos entrar na revista, né? Então nós não vamos ler o texto todo aqui, como a gente faz de costume em outras aulas, né? Porque esses temas aqui relacionados ao texto, nós já vamos falar dentro do corpo do texto, tá bom? Então, já que nós já entendemos isso, vamos lá para a introdução. Dentro da introdução, o autor vai usar como exemplo, né, de lições passadas, que é a lição de número 1, o acontecimento que aconteceu entre Sara e Abraão, como exemplos, tá? Lá eu tinha o envolvimento entre Isaac e Ismael, então nós aprendemos lá sobre o conflito, temos a aula no canal, se você quiser assistir, está disponível. E agora nós vamos ver um outro conflito familiar entre Isaac e Rebeca, ao qual envolve Esaú e Jacó, ok? Lá atrás envolvia Isaac e Ismael, tá bom? Então vamos lá. Entendendo isso, nós vamos partir do pressuposto, como o autor colocou aqui, a partir dos resultados. Por quê? São conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil. Então, quando nós olhamos para isso, nós olhamos tanto na lição de número 1 e agora a lição de número 2, esses conflitos, tá? A lição de número 1 bateu de frente com a palavra família. Aqui, nós batemos de frente com a palavra predileção. Então, dentro dessa questão da predileção, nós vamos ver que os resultados gerados por esses conflitos são de um ambiente hostil, ou seja, esse ambiente tenebroso, esse ambiente agressivo, esse ambiente perturbador, esse ambiente medonho faz com que a criação dos filhos se torne uma tortura. Lembrando que quando nós estamos falando dessa questão de predileção da família, nós não estamos focados somente no ambiente cristão. Pelo contrário, essa lição ela se estende além da família nuclear cristã e vai também além das fronteiras. Por quê? Porque nós vemos que as famílias elas estão sofrendo, independente se estão dentro da igreja ou fora da igreja, estão sofrendo. E elas precisam dos ajustes para que elas consigam sobreviver. Senão elas vão implodir, ou seja, de dentro para fora. E não é isso que a gente quer, nem na família cristã e nem na família secular. Nós queremos que a família ela seja um ambiente de paz, principalmente para os filhos, principalmente para os casais. Ou seja, há uma correlação entre pais e filhos. Deve haver essa harmonia dentro da família tradicional que nós defendemos, ok? Então vamos lá. O plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca são os personagens principais dessa história. Isaac não esperava o que viria pela frente, ou seja, porque ele descobre que a sua esposa Rebeca, assim como Sara, era estéril. E é interessante que quando nós olhamos para isso, para toda essa história, ele tem um início que ele começa a orar, ele sabe desse problema e ele começa a orar. Ele tem 40 anos.
Ou seja, 20 anos depois, ele já com 60 anos de idade, ele recebe a notícia que Rebeca estava grávida. Ou seja, ele tem um período de oração de 20 anos, ao qual ele vai orar pela sua esposa. Então nós podemos fazer algumas comparações importantes relacionadas aqui a essa questão da família. Gênesis 25, versículo 21, né? Diferente da mãe Sara, né? Gênesis 16, versículo 2, que nós estudamos, o texto diz lá o seguinte: já que o Senhor não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez, assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Essa é a posição de Sara, diferente da atitude de Isaac. Porque Isaac tem uma postura totalmente diferente da mãe. Se nós olharmos aqui, Gênesis capítulo 25, versículo 21, olha para você ver a diferença. Quando Isaac fica sabendo e tem ciência de que a sua esposa Rebeca realmente não pode ter filhos, a Bíblia vai dizer o seguinte: e orou ao Senhor. É diferente, porque geralmente a oração ela parte daquele que está sofrendo. Mas como eles são um casal, ele toma a frente da situação como patriarca, ele toma a frente e assume a responsabilidade, e em vez dele trocar a esposa, em vez dele dar a carta de repúdio para ela, o que ele faz? Ele prefere orar ao Senhor. E olha que interessante o segmento da oração. E orou ao Senhor em favor dela. Dela quem? Rebeca. E o Senhor ouviu a oração dele. Dele quem? Isaac. E Rebeca ficou grávida. Olha para você ver que interessante. Quem orou ao Senhor foi Isaac. Mas ele não orou por ele orou por ela. O problema também era dele, mas a gravidade estava nela. O problema estava com ela. Então ele ora por ela. E Deus ouve a oração dele, porque é ele que está intercedendo. Mas quem está precisando é Rebeca. Mas Deus responde a ele, porque ele ora por ela. E assim, quem fica grávida, quem recebe a bênção, quem recebe o milagre é, no caso aqui, Rebeca. Porque ele não está orando para Deus dar outra esposa para que essa outra esposa fique grávida. Não. Ele está orando por Rebeca para que ela fique grávida. E assim Deus concede aquilo que o seu coração buscou e desejou, ok? Então, nós podemos tirar uma lição quando nós comparamos com Gênesis 16, 2, que nós aprendemos com o passado. Se a sua mãe errou em ter aquela ideia lá em Gênesis 16 e 2 e o seu pai concordou com a ideia, né, não era dessa forma que ele deveria proceder. Então ele não teve o mesmo erro nessa situação que nós vamos ver que ele errou igual o pai lá quando foi, se não me engano, para o Egito, que é o capítulo de número 26, né? Que ele teve o mesmo erro dos pais, mas aqui ele não teve. Ele acertou em cheio e ele foi justamente naquilo que realmente ele deveria ter feito, tá bom? Então use aí como exemplo que vai ser bem interessante. O segundo subtópico, o propósito presciente de Deus, ou seja, se nós olharmos aqui Gênesis 25, versículo 23, nós vamos ver a presciência de Deus que quando Rebeca, já grávida, vê um turbilhão de ações acontecendo dentro do seu útero, e a sua barriga mexe e remexe, e ela, eu acredito que como naquela época não tinha todos os recursos, embora
pelo tamanho da barriga, muito provavelmente ela sabia que existia mais de um bebê ali. As mamães aí que estão nos ouvindo aí, que já teve gêmeos, eu acredito que a sensação é totalmente diferente. O tamanho, o formato da barriga é totalmente diferente de uma barriga de uma mamãe que tem apenas um bebê. Então, muito provavelmente, ela compreendia, talvez não tinha certeza, mas compreendia até pelo fato das parteiras, né, fazer um certo acompanhamento, entender que ali havia mais de uma criança. O fato é que era muito estranho o que estava acontecendo na barriga dela e ela procurou orientações com Deus. E você vai ver que a resposta de Deus, porque ele trabalha com a presciência também, ele revela para Rebeca que existe duas nações dentro do seu ventre, ou seja, dentro do seu útero, e assim duas crianças está para nascer. Segundo ponto, existe dois povos inimigos, ou seja, existe duas nações, mas existem dois povos inimigos ali. E também a revelação de mais dois itens. O primeiro, que existe um ali que é mais forte e que também existe um que será o dominador. Então nós vemos aí uma revelação, 4 tipos de revelações que existe na resposta que Deus dá para Ana, tá? Para Ana não, para Rebeca, tá bom? Então Deus sabia que criados como agentes livres eles seriam rivais, tá bom? Então devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, tá bom? Isto é, ele não implica determinismo. Deus não determinou que assim acontecesse, tá? Mas, contudo, o Senhor tem um propósito. Então, se nasceu duas crianças, Deus tem um propósito em cima da vida de cada um. Lembra na aula passada? Tinha Ismael, depois nasceu Isaac. Abraão se preocupou depois com Ismael. Deus falou assim: tá bom, pode ficar tranquilo, Abraão. Eu vou abençoar Ismael. Ismael vai ser uma grande nação. Mas o meu conserto não é com Ismael, não é com Eliezer, mas é com Isaac. O meu conserto é com ele. Então Deus tem propósitos com pessoas, com famílias. Então por isso que é importante quando nós falamos desse ambiente, dessa família nuclear, pai, mãe, filhos, né? Menino, menina, ou seja, Deus tem um propósito para cada um de nós. Então não cabe aos pais fazer uma predileção, ou seja, esse daqui vai ser homem de Deus, esse daqui não, esse daqui é ovelha perdida. Ah, essa daqui vai ser profeta, essa daqui vai ser cantor. Ah, mas a outra dá tanto trabalho, eu tô achando que ela vai se desviar, ela vai acabar acontecendo alguma coisa. Então, não é, Deus tem um plano na vida de cada um. Nós temos que tratar os nossos filhos com todo amor, carinho, dedicação e sem predileção. Porque por mais que um ou outro dê trabalho, né, isso nós vemos na nossa própria família, é só você pegar as famílias que você conhece, né? Às vezes um deu trabalho agora, amanhã é uma benção, outro não deu trabalho e lá na frente começou a dar trabalho. Ou seja, nós como pais, eu sou casado, já faz 16 anos que eu sou casado. Eu casei com a minha esposa muito cedo, tá? E é interessante que depois de muitos anos, né, depois de mais de 10 anos, que eu decidi ter um filho, eu e minha esposa, em consenso, decidimos ter uma menina. Temos a pretensão de mais uma criança. Só que nós já vimos a dificuldade que é criar os nossos filhos em um ambiente hostil, como é o mundo que nós estamos vivendo. Então, é muita calma, é muita cautela, é muita sabedoria, muita prudência,
né? Hoje minha menina está com 2 anos de idade. Hoje uma criança de 2 anos de idade dá show em qualquer criança de antigamente de 4, 5, 6 até 7 anos, né? Então você vê que há uma evolução muito grande e os pais têm que acompanhar isso, têm que observar isso, o ambiente escolar, o ambiente da creche, enfim, tem que trabalhar todas as fases da vida, ok? Então vamos lá. Dentro dessa questão, o tópico de número 2, o conflito familiar, a esterilidade de Rebeca. Aqui nós já falamos sobre a questão que ela era estéril, ela poderia se sentir amaldiçoada por causa disso, a inferioridade tomava conta, poderia ser um problema na vida de Rebeca, não somente na vida de Rebeca, mas tantas outras mulheres. Hoje você vê um sofrimento muito latente naquelas mulheres que têm que fazer retirada de útero, às vezes muito nova, né? Às vezes numa fase mais fértil, acontece alguma doença, alguma gravidade, e a mulher é obrigada a fazer a retirada do útero. O quanto isso dói, o quanto isso machuca a alma, machuca o coração, machuca o sentimento de poder ser mãe. Muitas das mães que às vezes estão nos ouvindo não teve a oportunidade de abraçar um filho por causa da, da retirada de útero. Então, essa esterilidade, ela é terrível. E imagine você no mundo antigo, se hoje é algo que machuca, que fere, que deixa traumas, imagine naquela época que a questão da medicina era tão precária, né? E realmente a dependência de Deus era essencial. Não que hoje Deus não seja essencial, mas antes o único socorro que se tinha era exclusivamente Deus. E você ter essa esterilidade naquela época era sinal de mulher amaldiçoada, de uma pessoa inferior, ou em muitos casos chega-se até perder o marido, né? Porque ele poderia dar uma carta de divórcio. Então você vai ver que Deus ouviu o clamor de Isaac. Então aqui cabe aqui uma conscientização dos maridos concernente às suas mulheres, de orar, de interceder, de fazer o melhor. Como Efésios diz, o homem ele dá a vida pela sua esposa. Esse é o papel do marido, tá? Diferente quando você faz uma comparação entre Isaac e Elcana. Eucana, ele por ele ter Penina, né, e Penina ter filhos, ele não sentiu a necessidade de orar para Ana. Se você pegar lá 1 Samuel capítulo 1, versículo 4, ele amava Ana. A Bíblia vai dizer lá que ele oferecia sacrifício e ele dava uma parte para Penina, ele pegava uma outra parte do sacrifício e repartia entre os filhos, e ele pegava uma porção dobrada, 2 vezes mais. Aquilo que ele dava para Penina, ele dava 2 vezes mais para Ana. E além dele dar a porção dobrada para Ana, ele também amava ela muito. Se você pegar 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Só que não era o suficiente para Ana. Ana queria ter um filho. Até um ponto que ele perguntou para Ana o seguinte: não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, essa comparação que Elcana fez não foi uma das melhores, porque uma coisa é você ter um marido bom, outra coisa é você ter um filho. Não é que um é mais importante que o outro, é que cada um tem a sua função e o seu papel na vida da mulher. Cada um tem o seu papel de importância. O casamento com o homem, né, no caso nós estamos falando da mulher, do homem, é um casamento para durar a vida toda. O filho complementa e traz um quê a mais para o casamento, mas se entende que aquele filho está num processo de criação,
de adaptação, tá? E de inserção na sociedade. Você prepara o seu filho para que um dia ele saia de casa, sua filha saia de casa e viva e forme a sua família. Então, cada um tem o seu papel e a sua importância dentro do lar cristão. E nós entendemos e compreendemos tudo isso, tá? Então, é uma dádiva, é um presente de Deus. Ou seja, uma vez eu falei sobre isso, que nós somos co-criadores. Por que co-criadores? Porque Deus uma vez criou seres humanos. Então ele não precisa criar novos seres humanos. Ele deu o poder para o ser humano de ser co-criador junto com ele. A partir do momento que nasce a vida, é gerada uma criança, nós somos co-criadores com Deus. Deus nos deu esse dom, nos deu essa dádiva, que é a atribuição dele de criar do nada. Então ele faz com que esse ser humano nasça de outro ser humano, então nos tornamos co-criadores do próprio Deus. E assim fazemos com que a espécie progrida, evolua e cresça na face da terra, ok? Então há uma diferença aí entre Elcana e Isaac. Não é que Elcana era mais ruim, tá bom? Mas a situação de Elcana era muito mais confortável do que de Isaac, ok? Vamos lá. O conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Nessa questão, a Bíblia vai dizer que a esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito dessa questão. E dentro dessa questão aqui, né, que quando nós pegamos aqui Gênesis capítulo 25, o versículo de número 3, nós vamos, deixa eu voltar aqui, Gênesis capítulo 25, versículo 23, nós temos a resposta. No versículo 22, nós temos a grande questão. Por quê? Estava acontecendo algo estranho no ventre dela, e ela dizia assim, ó, peraí, o que está acontecendo, né? Parece que tem algo que luta dentro de mim, né? O que está acontecendo comigo? É onde Deus responde que ali há duas nações, ali há dois povos, ali há dois inimigos e ali há um maior e um menor. Então essa é o ponto-chave aqui, o conflito. Mas esse conflito foi entendido através da oração que Rebeca fez a Deus. Antes, o marido orou por Rebeca. Agora, portadora do filho, gerado por causa da oração de Isaac, ela ora para entender e compreender o que está acontecendo. Vamos lá. O favoritismo do casal pelos filhos. Nós vamos ver a questão da personalidade e o temperamento, tanto de Jacó e Esaú, são totalmente diferentes, tá bom? Aí, no capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Então, nós vamos ver que dentro dessa questão existe alguns pontos. Primeiro, a primogenitura estava em jogo. O que era a primogenitura? A bênção familiar especial sobre a vida do primogênito, a porção dupla das porções do pai e também ou duas vezes o que os irmãos receberiam. Então, essa é a bênção e a porção que a primogenitura, o direito de primogenitura, reservava. Mas tinha duas ocasiões. Ou ele poderia vender essa primogenitura, como aconteceu em Gênesis capítulo 25, ou ele poderia perder por uma má ação. Até um dos comentaristas usou Gênesis 35, 22. Então você vai ver que eles poderiam perder, sim, essa primogenitura por uma má ação. Ou no caso de Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de guisado, ok? Então aqui nós já vamos ver aqui, ó. E dedicava-se Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto,
Sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Mesmo ela entendendo o plano de Deus, ela preferiu privilegiar Jacó do que Esaú. O tópico 3, o problema da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú. Lembra que ele trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis. Talvez sim, talvez não, é porque existe uma questão cultural aqui. Essa questão cultural dizia que a primogenitura estava sobre Esaú. Agora, por outro lado, da promessa, tá? Assim como Deus abençoou Isaque e teve uma aliança, abençoou Ismael e teve uma aliança com Isaque, aqui é a mesma coisa. Não é porque a primogenitura 2 vezes mais seria dada a Esaú que a promessa não iria cumprir na vida de Jacó, tá bom? Então nós vamos ver que aqui acontece do autor entender que, no caso aqui, o patriarca Isaac não sabia, né? Ou sabia, né? No caso aqui, a interpretação é que ele sabia das bênçãos e mesmo assim insistiu. Mas eu acredito que ele não insistiu. Ele tinha ciência, talvez, se a mulher contou, a Bíblia não diz que ela contou, mas se ela contou, ele tinha ciência e através disso o patriarca abençoou aquele que deveria abençoar. E entendendo isso, Rebeca planeja um plano com Jacó para que ele seja abençoado no lugar de Esaú, tá? Então Isaac pensava que deveria ministrar a bênção a Esaú mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos, tá? Então nós vamos ver aqui o episódio que já começa a ser desenrolado, né? Capítulo 25 de Gênesis. Você já vai ver o episódio do ensopado, né, e da primogenitura. Esaú chega cansado, Jacó oferece o guisado e faz ele prometer, ó, você me vende a primogenitura? E ele diz, o que me vale a primogenitura? Eu estou com fome, então me dê aí uns falam lentilhas, né, o ensopado. E em Gênesis 27 e 36, depois da bênção de Isaac a Jacó, ele vai questionar, ele vai falar assim, mas espera aí, Jacó já me tirou a primogenitura, agora ele me tira a bênção, né? Então você já vê aí começando a acontecer um conflito interno, tá bom? Jacó, o filho predileto de Rebeca. Nós vamos ver que dentro dessa questão aqui, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó. Com isso, conforme Deus havia revelado anteriormente. Gênesis 25, versículo 23, tá? Então aqui nós vamos ver que existia um conflito já interno, porque Gênesis capítulo 26, do 34 ao 35, vai falar que Esaú, por pirraça, casou com 2 mulheres de sua terra Canaã, que era Judite e Basemate. E a Bíblia vai dizer que que essas 2 mulheres eram uma amargura para a vida de Isaac e Rebeca. Então já havia acontecendo conflitos ali internos que faziam com que a tensão aumentasse. Então, quando Jacó tapeou o seu pai, foi o estupim, e ele quis matar Jacó por causa disso. Aí o texto vai dizer que a mãe, ouvindo que Isaac ia abençoar Esaú, ela prepara um belo plano, né? E
quando o filho sai para caçar, né? E Isaac pede para Esaú caçar e fazer a comida. Então, não existe esse negócio de que Jacó fazia comida e Esaú era caçador, né? Era mais homem do que o outro. Não. A Bíblia vai falar que Esaú fez a comida que o pai gostava. Só que Rebeca foi tão atrevida que ela diz assim, ó, vai lá, pega 2 cabritos, aqui na revista tá falando um só, tá? O texto bíblico fala que é 2. Pega lá 2 cabritos que eu vou fazer um ensopado do jeito que o seu pai gosta. E no caso Esaú Jacó ele foi mais esperto. E além dele levar pão, levar o guisado, ele também levou vinho, né, para o seu pai, tá bom? Então você vai ver que enquanto Esaú sai para caçar, pega a flecha, pega o arco e sai para caçar, ele vai ali e pega os animais já prontos. Gênesis 27:11, você vai ver que Jacó sente medo de ser amaldiçoado pelo pai. E Rebeca fala assim, e caia a maldição sobre mim. E o capítulo 27, versículo 15, nós lemos o 11, o versículo 15, ela pega a melhor roupa de Esaú. O versículo 16, ela pega o cabrito, a pele daquele cabrito que foi morto, e cobre o pescoço e cobre as mãos, porque ele já está com a roupa de Esaú. E com isso, o texto, lá no subtópico de número 3, né, o problema da predileção pelos filhos, nós vamos ver justamente isso. Porque quando Isaac vai abençoar Esaú, você vai ver claramente que ele tem 3 reações. Primeiro, ele vai apalpar, e no caso ali é Jacó, para ver se era realmente Esaú. Segundo, ele vê pela voz, e ele vê que a voz é de Jacó, né? Mas quando ele apalpa, ele sente que ele está tocando em Esaú. O 27, versículo 27, ele chama Jacó perto dele. Ele já tinha perguntado se a voz é de Jacó. Mas você está falando que é Esaú, é você mesmo, Esaú? Ele diz, sou eu mesmo, pai. Aí ele fala assim, ó, vem aqui perto para mim te dar um beijo antes da benção. Quando ele chega perto, o versículo 27 do capítulo 27 diz que ele cheira a roupa. Então a mãe foi muito esperta nessa questão. Ela pôs a roupa de Esaú porque sabia que o pai não era bobo, mas foi tapeado. Então, quando ele chega para beijar Jacó, ele cheira a roupa e ele sente o cheiro do campo. E quando ele sente o cheiro do campo, aí ele diz, não, peraí, era só uma dúvida minha, era só uma coisa da minha cabeça, realmente é Esaú. Eu vou te dar a bênção. Né? E assim aconteceu. Então, o autor deixa bem claro aqui que faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Já havia acontecendo vários embates. Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual. Tomemos cuidado com isso, tá bom? Então, essa aula serviu para nos mostrar que os pais de hoje em dia têm que tomar muito cuidado. Essa semana nós vamos ter um tratamento melhor desse tema, fora da revista, com a minha esposa, com a psicóloga Daniela Ricobello, e ela vai tratar muito bem essa questão, então eu não vou entrar muito adentro da lição, porque nós já vamos ter um vídeo preparado sobre isso, com uma vertente da psicologia.
sobre essa questão da predileção. Tá? Então, o caso de Rebeca e Isaac, envolvendo Esaú e Jacó, mostra tudo isso. Existia uma predileção. A mãe favoreceu Jacó, entendendo que talvez ele era o mais frágil. E Esaú não foi privilegiado, mas iria receber a bênção do pai pelo fato dele ser o mais velho, ok? Então nós ficamos aqui com essa mais uma aula. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Se inscreva no canal, ative as notificações do sininho. Não esqueça de compartilhar. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.